Olá, pessoal! Física das radiações. Vamos começar com uma breve introdução. Nessa introdução, a gente vai ver um pouquinho sobre a descoberta dos raios-x e da radioatividade. Quando os raios-x foram descobertos, a gente ainda tinha como modelo atômico o modelo de Dalton, que era uma esfera sólida. E ainda não se conhecia muito, não se tinha nem as definições do que eram os elétrons, os prótons, os nêutrons não tinham sido identificados ainda. Então, com isso, a gente vai ter que dar uma sequência nos modelos atômicos e nucleares. Com isso, a gente vai ver um histórico sobre a física atômica e nuclear. Como a gente descobre os raios-x em 1895 e a radioatividade em 1896, logo após essa descoberta, vão começar a haver aplicações na radioterapia, no radiodiagnóstico e na medicina nuclear. Então, nós vamos ver como é que essas primeiras aplicações começaram. Só que o uso das radiações, logo que elas foram descobertas, ele não era controlado. E com isso a gente vai ter os efeitos indesejáveis do uso das radiações ionizantes. E com isso vai nascer a nossa proteção radiológica. Na verdade, lá em 1928, que a gente vai ter então a Comissão Internacional de Proteção Radiológica definindo limites para as doses de radiação. O nosso histórico na parte de raio-x ele vai começar lá em 1895, quando Röntgen estava estudando raios catódicos. Bom, o estudo dos raios catódicos ele é um pouquinho anterior a essa data. Na parte de raios catódicos, na verdade, o físico do William Crookes desenvolveu esse tubo aqui, que era um tubo de vidro que aqui no anodo no catodo eram emitidos os raios catódicos, que hoje a gente conhece como elétrons, mas naquela época os elétrons não tinham sido definidos ainda, não tinham sido descobertos, né? Então eles estudavam os raios que eram emitidos a partir desse cátodo aqui e chamavam isso então de raios catódicos. E o William Conrad Röntgen, ele vai estar estudando esses raios catódicos e aqui inclusive no tubo vai ter um anteparo para analisar alguma coisa de colisões, fluorescência, fosforescência, que vai ser uma época que esse estudo de fosforescência ele está em desenvolvimento. As pessoas estão bem interessadas em conhecer como é que isso aí funciona. Röntgen tem, então, no laboratório dele, uma peça de platino cianeto de bário, que é uma peça que causa fosforescência. E quando ele está trabalhando com raio-x, ele percebe uma certa luminosidade nessa placa. Intrigado com isso, ele vai fazendo experimentos e percebe que só quando ele liga esse tubo de raio-x, ocorre essa luminescência nessa placa. Ele interpôs um pedaço de madeira, um pano preto entre o tubo e a placa, e mesmo assim o brilho persistia. Então ali a gente tem uma radiação de natureza, de existência comprovada, mas de natureza desconhecida, porque nada se sabia sobre isso então. Um pouquinho depois dessa descoberta dos raios-x, a gente vai ter Becquerel estudando também os efeitos na fotografia de emanações de sais de urânio. Bom, Röntgen também, ele está fazendo estudos com fotografia. Então, a nossa história, ela tem alguma coisa a ver com essa parte fotográfica, porque, na verdade, em 1896, eu acho, entre 1888 e 1896, a gente tem um boom da indústria fotográfica. Então, a fotografia ela acaba sendo muito utilizada para fazer registro de fenômenos. E Röntgen também vai fazer esse registro desse fenômeno que ele está identificando numa chapa fotográfica. E nesse momento, quando ele faz, então, a exposição da mão da sua esposa, colocando a mão entre um filme fotográfico e esse feixe oriundo do tubo de Crookes, quando ele revela o filme, ele vê o esqueleto da mão. E, enfim, isso foi uma revolução na medicina diagnóstica, porque a gente começa a conseguir enxergar o corpo humano por dentro, sem a necessidade de abri-lo. Então, aqui a gente tem uma imagem, então, né, dos
raios X, como eles começavam a ser trabalhados, e a gente vai trabalhar nesse tubo sem proteção nenhuma, gente. Então, o próprio fabricante do tubo de Crookes, em certo momento, ele vai ter a sua mão amputada, decorrente de feridas, escamações e escoriações que vão estar acontecendo na mão. Hoje a gente sabe, né, que isso foi decorrência da exposição aos raios, porque cada tubo que ele construía, ele testava. E com isso ele teve uma grande exposição nas mãos. Bom, 1895, Röntgen descobre esses raios X, inclusive eles começam a ser chamados de raios Röntgen. Mas Röntgen é um nome alemão, é um nome difícil da gente pronunciar. Então, eles acabam sendo chamados de raios X, porque o X é a incógnita de qualquer equação matemática. E esses raios X, na verdade, eles eram uma incógnita, porque nada se sabia sobre eles. Vai ser em 1896, então, que Henri Becquerel, trabalhando com a fosforescência dos sais de urânio, ele vai expor esses sais de urânio numa chapa fotográfica, num filme fotográfico, só que ele faz todas essas exposições ao sol, entendendo que é o sol que vai fazer uma ativação para que esses sais de urânio façam o registro das placas fotográficas. O que acontece é que numa semana chuvosa, ele pega esse experimento dele e coloca numa gaveta. Não se sabe bem porquê, talvez se saiba, mas aí eu não vou saber dizer. Ele tira o experimento da gaveta e, em vez de expor ao sol, ele revela o filme. E quando ele revela o filme, para surpresa dele, não havia a menor necessidade de expor aqueles sais de urânio ao sol para se ter os registros nas imagens fotográficas. Incrível! E aí ele começa a fazer relações desses raios emanados pelos sais de urânio, oriundos inclusive de uma pedra chamada pechblenda. Essa pechblenda ou pechblenda é um minério bituminoso negro marrom na forma de mineral de óxido de urânio, que era altamente radioativa. E Becquerel está num impasse a respeito dessa questão desses sais de urânio, e ele acaba passando todos esses estudos, então, para Marie Curie. E a Marie Curie que vai trabalhar, então, de forma que vai explorar dessa pechblenda e vai conseguir identificar 2 novos elementos químicos. Na verdade, toda a abordagem de Becquerel, ela era voltada ou na fluorescência ou na fosforescência, que é onde ele estava desenvolvendo esses estudos. Mas, na verdade, a descoberta que ele tinha feito, além de ser extremamente importante, ele acabou passando para Madame Curie porque ele estava justamente na questão da fluorescência e da fosforescência. E a Madame Curie, com a questão dela acompanhar todas essas descobertas, tanto de Röntgen quanto de Becquerel, ela desenvolve um grande interesse, discute com Pierre Curie, que a essa altura, então, eles já são casados. É bem interessante a história deles, né? De como a Madame Curie chegou ao laboratório e de como ela acabou conhecendo o Pierre. Existe até um filme que conta toda essa trajetória. E a Madame Curie, então, ela vai estar à procura de um assunto, né, para a tese de doutorado, e o Becquerel acaba oferecendo esse desafio para Marie Curie, e ela resolve estudar, então, aquela nova forma de radiação. Pierre, então, consegue que ela trabalhe num laboratório, na verdade, num espaço de um depósito velho no seu laboratório na Escola de Física e Química Industrial, onde ele trabalhava, e começa a equipar a partir do zero esse laboratório. Mas Marie Curie tinha algo que nunca tivera nos laboratórios de quando ela tinha estudado. Ela tinha uma autonomia, poderia conduzir a sua pesquisa como bem lhe aprovesse. E ela tinha acesso a um eletrômetro que Pierre tinha construído a partir de uma pesquisa que ele já tinha feito, que utilizava, então, materiais piezoelétricos.
Bom, na verdade, Pierre e o irmão dele, quando concluiu a universidade, eles faziam trabalhos experimentais e descobriram que certos cristais não condutores, como o caso do quartzo, eles desenvolviam uma carga elétrica se distorcidos. E quando o cristal de quartzo era submetido a uma pressão, as faces opostas desenvolviam cargas opostas. Então, há esse fenômeno que se chama efeito piezoelétrico. A palavra vem do grego, onde piezo significa pressionar. E revertendo esse processo, os irmãos Curie descobriram que quando um cristal de quartzo era sujeito a uma carga elétrica, a sua estrutura cristalina ficava deformada. E se o potencial de carga fosse rapidamente modificado, as faces do cristal vibravam rapidamente. E com isso, produziam um som ultrassônico, que é utilizado até hoje para a gente fazer, por exemplo, imagens de diagnóstico em ultrassom. O ultrassom ele é utilizado não só para imagens diagnósticas, mas ele pode ser utilizado também na indústria. Inclusive, ele pode ser utilizado como radar. Mas a grande questão era que, a partir desse efeito piezoelétrico, ele conseguiu construir um eletrômetro extremamente sensível, capaz de medir cargas elétricas minúsculas no sentido de 10 na menos 12 amperes. Então, a Madame Curie ela começa estudando a radiação emitida por sulfato de potássio uranilo, numa réplica do experimento de Becquerel. E referindo-se à radiação em seus cadernos, suas anotações, que hoje ainda temos um laboratório da onde ela trabalhou, e esse laboratório ele ainda é radiativo, então ele é de difícil acesso, ele é de acesso restrito, né? Onde existem as anotações dela lá. Então ela cunhou esse termo radioatividade, né? E aí ela confirmou que essa radioatividade eletrificava o ar, e justamente através desse ar eletrificado, né, o ar, na verdade, ele se tornava ionizado e capaz de conduzir a eletricidade. E aí, então, à medida que a radioatividade se intensificava, a ionização aumentava. Então, a Madame Curie vai utilizar esse eletrômetro, construído com um material cujo efeito piezoelétrico é levado em consideração, para conseguir medir essa ionização do ar, que era na ordem de 50 vezes 10 na menos 12 amperes. Né? Então, por isso que ela tem esse diferencial, né? Porque ela precisava de um equipamento extremamente sensível para poder fazer essas medidas. Né? Então, justamente aí que ela pôde usar o efeito piezoelétrico descoberto por Pierre Curie e pelo irmão do Pierre Curie, um pouco mais de uma década antes até dela começar a fazer todo o seu trabalho. E a Madame Curie, ela vai estudar diversos minérios de urânio, né? Desde essa pechblenda até alguns sais de urânio. E ela verifica que essa pechblenda, ela é altamente radioativa e chega a dar uma leitura um pouquinho maior do que aqueles 50 vezes 10 na menos 12, chega a uns 83 vezes 10 na menos 12 amperes. E alguns sais de urânio registravam menos do que 0,3 vezes 10 na menos 12 amperes. Então, ao longo desses experimentos, a Madame Curie faz uma descoberta extremamente importante de que não parecia importar que o composto estivesse aquecido, em solução ou em forma de em forma de pó. Somente uma coisa que vai afetar a quantidade de radioatividade, era a quantidade de urânio presente. Então, a fonte da radioatividade não eram compostos exclusivos de urânio, né? Essa propriedade ela era mais específica em relação aos átomos de urânio, né? Porque o composto ele vai ter urânio e outros elementos. E aí vem aquela questão, se essa propriedade exclusiva dos elementos, então a Madame Curie ela vai começar alguns experimentos com átomos de peso atômico semelhante, como o óxido de tório, que também vai produzir uma ionização. E aí ela percebe que o urânio não é o único elemento a estar exibindo essa propriedade. O tório também era radioativo. Bom, e a nossa primeira tabela periódica, então, ela vai... Bom, o que a gente poderia dizer, né, que a primeira tabela periódica que
teve aceitação entre os químicos, ela foi elaborada por Mendeleev em 1869. E aqui a gente pode ver que essa tabela não contempla todos os elementos que a gente já conhece hoje. Né? Hoje a gente já tem uma tabela bem mais completa. E é justamente a Madame Curie que vai estar descobrindo, então, o polônio e o rádio. E aqui a gente tem uma foto da Madame Curie em seu laboratório. Aqui dá uma imagem, mas essa imagem eu acho que ela já é retirada do filme. Né? Então, da pequena quantidade de rádio que ela consegue extrair de toneladas de PEC-Blenda. Porque ela começa a perceber, então, eu acho que eu já estava falando sobre isso, né? Que ela vai fazer estudos não só com sais de urânio, mas ela vai pegar a PEC-Blenda, que tem urânio, e ela começa a tentar extrair outros materiais em função dessas medidas de ionização do ar que esses materiais estão causando. E com isso vão descobrir esses novos materiais. E aqui a gente tem uma imagem de Madame Curie e Pierre Curie, de quando, não necessariamente de quando eles casaram, acho que de quando eles casaram, que eles tiveram uma bicicleta e foram passear de bicicleta. E vai ser nessa época, então, que a gente vai começar a ter um entendimento um pouquinho melhor da estrutura atômica e nuclear. Então, nossos modelos atômicos e nucleares, se a gente for ver, a gente tem como modelos atômicos e nucleares, em 450 a.C., o modelo de Demócrito e Leucipo, que é baseado em conceitos filosóficos do átomo ser indivisível, indestrutível, impenetrável, né? Então, eles ficavam imaginando que existiria uma menor porção de matéria. Então, se tu pegar um pedaço de matéria qualquer, tu divide no meio, tu vai dividindo no meio sempre até chegar numa pedrinha, não uma pedra, porque uma pedra teria dimensões visíveis para nós, né? Mas até chegar numa esfera. Então, em 1808, a gente vai ter esse modelo de Dalton, que é uma bola maciça. E aí ele vai estar baseando isso já em alguns dados experimentais. Mas a gente não tem uma gama de equipamentos ou um investimento muito grande para a gente conseguir evoluir nisso daqui. E só em 1903 que a gente vai ter o modelo de Thomson, que é o modelo de pudim de passas, onde os elétrons estão incrustados em um mar de cargas positivas. Seria esse modelo aqui. Então, as cargas positivas e negativas elas estariam juntas de tal maneira que elas pudessem se anular. Mas, com essas descobertas da radioatividade, com essa descoberta de novos materiais, vai ser feito um novo estudo que Rutherford ele vai fazer, então, um experimento. E vai ser, então, justamente a partir das pesquisas em função da radioatividade que Rutherford vai ter algumas conclusões, como ele descobre que os átomos são capazes de se desintegrar. Átomos de um elemento podiam se separar e se transformar em átomos de um elemento completamente diferente. E aí, essas conclusões pareciam bizarras para a época, mas inclusive defendiam que isso era como se fosse uma regressão à alquimia, porque a alquimia medieval, porque na alquimia as pessoas tentavam justamente fazer uma transmutação de materiais, principalmente para tentar conseguir ouro, né? E Rutherford decidiu pesquisar, então, a estrutura interna do átomo e projetou uma série de experimentos. Dentre esses experimentos, ele conclui que a única maneira de pesquisar alguma coisa tão minúscula quanto o átomo seria bombardear esse átomo com alguma coisa ainda menor, ou seja, uma partícula subatômica. Então, ele sabia que, ao se desintegrar em átomos menores, os átomos radioativos emitiam um jato de partículas subatômicas. E aí ele escolhe, então, um tipo dessas partículas, que são as alfas, e que são muito maiores que os elétrons e têm carga positiva. Então, ele montou um experimento em que um feixe de partículas alfa de uma fonte radioativa era lançado sobre uma fina camada de ouro, uma fina lâmina de ouro. E quando as partículas alfa passavam através dessa lâmina de ouro, elas colidiam em uma tela fluorescente, produzindo pequenos clarões. Rutherford até não se surpreendeu quando a maioria das partículas alfa passou diretamente através dessa lâmina fina de ouro, já que, em sua hipótese,
era de que os átomos eram em sua maior parte um gás. Algumas partículas alfa eram desviadas, o que obviamente se devia ao fato de colidirem em alguma coisa alguma coisa pequena, como por exemplo os elétrons na esfera atômica desse gás, baseado no modelo de Thomson. Os elétrons, eles eram tão pequenos que só desviavam as grandes e rápidas partículas alfa em mais ou menos 1 grau. Mas à medida que os experimentos continuaram, ele ficou bem surpreso ao descobrir que algumas das partículas alfa estavam sendo desviadas em 10 graus. No entanto, como isso podia se acontecer? No entanto, ele se indagava, né? Como é que isso poderia estar acontecendo se as partículas alfa que estavam bombardeando, elas seriam comparativamente enormes em relação aos elétrons e se deslocando em alta velocidade. Dias depois, ele vai ter um incidente mais extraordinário ainda, aonde ele percebe que uma quantidade pequena das partículas alfa, na realidade, ricocheteavam ao colidir com a lâmina de ouro. Então, foi assim, quase tão incrível como se ele disparasse um projeto de 40 centímetros com um pedaço de papel e ele retornasse e atingisse ele. Então, ele concluiu que, obviamente, existiria um centro mínimo, mas extremamente concentrado, que possuía uma carga positiva, que resistiria ao momento da partícula alfa positiva e também repeliria. E com isso, então, a gente vai ter o modelo de Rutherford. Em 1911, o modelo de Rutherford com um núcleo positivo e elétrons girando em órbitas circulares, onde Rutherford imaginou que o átomo era quase que inteiramente vazio, consistia no centro em um núcleo bem minúsculo, porém extremamente denso, que ocupava algo na ordem de 1 bilionésimo de seu espaço. E esse núcleo positivo, então, vai ser rodeado de vários elétrons negativos que vão girar ao redor de órbitas fixas, atraídos por ele. É o átomo nuclear nascendo, é a era onde a gente vai ter o primeiro modelo atômico e nuclear sendo estabelecido. E, inclusive, ele é traçada aquela semelhança, né, que a menor unidade do mundo funciona como sistema solar. Só que essa concepção de Rutherford, ela era muito inspirada, mas ela não funcionava segundo as leis da física clássica. Os elétrons em órbita irradiariam toda a sua energia em 1 milésimo de segundo e colapsariam no interior do núcleo. Da mesma forma, o que impediria as partículas positivas de constituírem um núcleo, de se repelirem como ímãs? Porque se então todas as cargas positivas contidas no mesmo espaço, a tendência seria que elas sofressem repulsão. Um núcleo central formado de partículas positivas simplesmente se desintegraria. Então, todas essas perguntas elas não tinham resposta. Então, a estrutura atômica de Rutherford ela é extremamente instável. E aí que entra o Bohr na jogada. Que Bohr já vai pensar que poderia existir, por exemplo, que deveria existir uma posição para que os elétrons estivessem nessa órbita. E com isso, as propriedades físicas e químicas de qualquer átomo vai depender justamente das órbitas dos elétrons. E a facilidade com que os elétrons poderiam se desprender ou não, teria que estar relacionado com a posição dessa órbita, o que vai precisar gerar uma ruptura na física clássica, porque nessa época, se a gente for imaginar como é que era as leis da física, como elas eram aceitas, então essa época que seria em torno da virada do século XX, as leis da física se baseavam nas hipóteses fundamentais da física clássica. Era a visão científica do mundo desenvolvida basicamente por Galileu, Newton e depois ainda, acho que poderia se dizer Maxwell, né? Vai conceber o universo como uma máquina vasta e complexa operando
em bases estritamente mecânicas. Se acreditava que todo movimento dentro do universo tinha uma causa, e a sequência causa e efeito era rígida e imutável. Então, a gente vai precisar ter um entendimento diferenciado, e aí vai começar, então, a nascer a nossa teoria quântica. E é justamente quando Bohr entra nessa jogada, ele trabalha junto com Rutherford, e aí, então, em 1913, a gente vai ter o modelo Rutherford-Bohr de elétrons girando ao redor do núcleo com energia específica. Didaticamente, a gente pode dizer que o modelo de Bohr é utilizado até hoje, né? Porque é a maneira mais fácil que a gente tem para explicar a relação do núcleo e das órbitas que existem ao redor do núcleo. Claro que o modelo que a gente realmente utiliza, se a gente for falar de modelo nuclear, a gente vai estar no modelo atômico. O que eu fiz aqui? No modelo atômico de Sommerfeld. E aqui, então, a gente pode dizer que a gente tem a evolução dos nossos modelos atômicos e nucleares. Então, a gente tem que dentro da nossa estrutura atômica e nuclear, a gente trabalha muito com esse modelo de Bohr, onde o elétron descreve uma órbita, e a linha onde existe uma certeza de se encontrar o elétron. Só que a gente sabe que não existe essa certeza do elétron estar nessa linha. Então, o nosso modelo atômico atual, ele diz que o elétron vai ocupar uma certa órbita, mas existe uma região do espaço onde existe uma probabilidade da gente encontrar um elétron com uma dada energia. Tanto a gente utiliza muito o modelo de Bohr, que se a gente for ver aqui nesse exemplo, onde está demonstrando o que seria o nosso raio-x característico e nosso raio-x de Bremsstrahlung ou raio-x de freamento, o modelo que a gente está trabalhando aqui é aquele modelo de Bohr, porque ele é muito didático e ele é fácil da gente conseguir fazer algumas explicações em relação às camadas eletrônicas, a posição dessas camadas e a distribuição de energias, como por exemplo aqui, o que é meu raio-x característico? O meu raio-x característico, ou Bremsstrahlung, são as duas maneiras não, porque é uma maneira só que eu vou ter a produção de raio-x. Mas, através dessa maneira, eu posso ter esses dois processos acontecendo simultaneamente. Né? A gente estuda ele como eventos separados, mas eu tenho um feixe de elétrons interagindo no anodo. Né? Então, se a gente pegar aquele tubo de Crookes, acho que a gente pega um tubo de raio-x, não um tubo de Crookes, mas um de raio-x. Deixa eu ver uma imagem aqui. Aqui, nesse nosso tubo de raio-x, né? Então, o raio-x ele produz uma radiação ionizante somente quando a gente aciona o disparo. Que disparo? Um disparo que vai fazer circular uma corrente aqui, nesse meu catodo, e uma diferença de potencial que vai ser aplicada entre esse catodo e esse anodo, que vai fazer os elétrons que estão aqui serem acelerados e colidirem, então, no meu anodo. E vai ser justamente nesse processo de colisão que a gente vai ter a produção de raio-x característico e de raio-x de Bremsstrahlung. Eu vou deixar esse spoilerzinho para o próximo vídeo. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a parte de raio-x e radioisótopo.